E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal O Financista. E aqui a gente fala de educação financeira e de investimentos. E no vídeo de hoje vamos falar sobre dinheiro. Obviamente é um canal de finanças, então vamos sempre falar sobre dinheiro. Mas aqui no caso é dizer que quanto mais dinheiro você tem, não significa que você vai ser mais feliz. Muitas pessoas podem discordar dessa frase, afinal, quando você ganha mais dinheiro, naturalmente você fica mais feliz. No entanto, isso é uma reação de curto prazo. No longo prazo, não é bem assim. E eu trouxe aqui para a gente estudar um pouco, baseado no livro Psychonomics, que seria sei lá, economia psicológica. Bom, meu inglês falhou um pouco aqui, mas esse autor é muito interessante. O Martin Tetas, ele é um economista e também ele é um deputado na Argentina. E ele traz essas reflexões baseadas em estudos e tudo mais. Ele que estuda essa economia comportamental, onde ele mostra que o emocional da pessoa influi muito nas suas decisões financeiras, que não é tudo racional. Por exemplo, se nós fôssemos 100% racionais, seria tipo, você vai comprar um sabonete na farmácia, no supermercado, e aí, em determinado momento você se atrai pela embalagem daquele sabonete, e não somente pelo cheiro ou pela qualidade e o preço. Então, muitas vezes a gente se deixa levar por algumas coisas, como uma memória de infância, por exemplo, seu pai usava determinado perfume, você quer continuar usando determinado perfume, independente do cheiro ou do preço, coisas do tipo. Mas nesse ponto aqui, ele vai trazer um estudo chamado de retorno à média, ou efeito da habituação. E o que significa esse estudo? E por que, através desse estudo e de outras coisas que corroboram, ter mais dinheiro não vai te fazer mais feliz. Bom, esse estudo pegou 22 pessoas que foram vencedoras da loteria. E lá eles fizeram uma comparação com outras pessoas da mesma região que não ganharam na loteria. E o estudo identificou que aquelas pessoas que ganharam na loteria não tiveram um nível de felicidade muito maior do que os outros, isso no longo prazo. E também esse mesmo estudo pegou 29 pessoas que, devido ao acidente, se tornaram paraplégicos e tetraplégicas. Essas pessoas, também comparadas ali com pessoas da sua região, foi comparado que o nível de felicidade deles era o mesmo se comparado ao dessas outras pessoas normais, digamos assim, que não passaram por esse evento traumático no longo prazo. Tá, e o que nós podemos aprender com isso e que conclusões esse estudo tira? Ele diz o seguinte, que quando você tem um evento muito grandioso que traz muita felicidade, como ganhar na loteria, ele te traz um nível de excitação muito alto. Então, tudo o que você vive depois daquilo ali, meio que não consegue se comparar com esse evento. Então, é como se tudo ficasse, digamos, não é mais chato, mas menos surpreendente. Por exemplo, você ganhou 1 milhão na loteria. Ok, muito bom isso daí. Mas imagina depois as pequenas recompensas do dia a dia, não tem tanto peso quanto isso. A mesma coisa se a gente for para quem teve esse acidente. A pessoa teve um evento muito traumático e o que vem depois é menos pior. Então, tudo que acontece é que você vai retornando à média. Você teve um evento muito alto e agora você está retornando à média. E isso nos faz lembrar sobre o padrão de vida que nós temos. Porque é o seguinte: o padrão de vida é um grande paradoxo, na minha opinião. Porque quanto mais nós temos, menos nos surpreendemos. Quer ver um exemplo? Imagina só que você, toda a sua vida, andou de ônibus. E aí, em determinado momento da sua vida, você trabalhou, você conseguiu comprar ali o seu carrinho. Nos primeiros momentos que você está andando naquele carro, você pode até todo dia agradecer a Deus por ter um carro e se sentir muito feliz e ver essa diferença. Mas à medida que o tempo passa, essa sensação vai se esvaindo, porque você se acostuma a andar de carro. Não é uma coisa muito surpreendente. Imagina só, por exemplo, quem come filé mignon todo dia. Essa pessoa come filé mignon todo santo dia. Ah, mas a pessoa abusa de comer. Não, não vem ao caso.
Mas digamos que essa pessoa só coma carnes tops, carnes primes, né? Picanha, filé mignon, para dizer que ela não vai repetir sempre. Então ela está sempre comendo essas carnes. Para ela se torna algo comum. Então, a satisfação que ela tem ao comer aquele prato é muito menor do que aquela pessoa que, por exemplo, junta um dinheiro um mês todo para ir numa churrascaria e comer um prato melhor, uma picanha. A sensação de comer aquela picanha vai ser muito melhor, você não concorda? Então, o padrão de vida traz esse problema, porque à medida que a gente vai aumentando, a gente vai se acostumando com aquelas coisas. Outro exemplo, imagina só uma pessoa que viaja para a Europa todo ano. Depois de um tempo, aquilo se torna comum. E imagina uma pessoa agora que juntou dinheiro a vida toda para ir para a Europa. Ele vai ter um aproveitamento muito maior dessa viagem do que quem vai sempre. E o problema aí que a gente vê é que no padrão de vida é que quanto mais a gente tem, mais perigoso fica. Por quê? Porque a gente vai se apegando. E à medida que a gente vai se apegando a isso, é difícil você largar. Vou dar um exemplo para vocês, pessoal. Antes de casar, eu gostava de dormir no ventilador para economizar energia. Então, eu só utilizava o ar-condicionado durante os finais de semana. Agora que eu casei, eu prefiro dormir todos os dias no ar-condicionado, obviamente. Juntou as rendas, então aumentou um pouco o padrão de vida. Só que eu poderia dormir sem o ar-condicionado? Poderia. Mas isso me seria custoso, porque traria um certo desconforto e tudo mais. E olha só, do jeito que eu, usando o exemplo passado, quando eu dormia no ar-condicionado, para mim era um momento extremamente prazeroso, porque eu fazia isso, que era uma vez, duas vezes por semana, então digamos que eu aproveitava ao máximo esse momento. Mas agora que eu durmo todo dia, para mim se tornou uma coisa comum. Então as pessoas vão ganhando mais dinheiro ao longo da vida, vão tendo promoções e etc. E elas vão colocando padrão de vida lá em cima, vão colocando um carro melhor, uma casa melhor. E esse tudo que é melhor, geralmente é mais custoso, né? Você tem uma casa maior, você vai ter um gasto maior com ela. Um carro maior, mesma coisa. Tem IPVA, tem consumo de combustível e uma série de coisas de manutenção. Então isso vai se tornando perigoso, porque aí, se em algum momento você precisar regredir, vai ser muito penoso para você. E aí que entra também o fato de que quem tem menos corre menos perigo. Porque uma pessoa que tem pouco, ela vai ter menos dificuldade para regredir, sabe? Imagina duas pessoas, um que tem um celular de Samsung de entrada e um que tem um iPhone 15, por exemplo, iPhone 15 Pro Max. Esse que tem um iPhone 15 com certeza vai ter muito mais medo de ser roubado, porque ele tem um bem muito maior e tem um medo maior de perder aquilo ali. E o problema que nós também enfrentamos na nossa sociedade de hoje é a questão de querer imitar padrões de vida. Nós olhamos na internet influencers ou pessoas que nós conhecemos, essas pessoas às vezes estão viajando, estão em restaurantes muito caros, e às vezes você que está se guardando, está economizando ali para gastar no futuro, fica incomodado, porque você pensa, poxa, todo mundo está gastando dinheiro, está todo mundo fazendo suas coisas e somente eu não posso fazer. Por que é que tem que ser assim? Pois é. Então, isso acaba nos influenciando de uma forma até pesada. E a gente quer imitar esses padrões. Então você às vezes até estava guardando seu dinheiro, fazendo seu investimento ali para, sei lá, algum plano no futuro, mas acaba gastando, querendo fazer uma viagem que você nem estava programado só porque quer imitar. Então a lição que fica aqui, pessoal, é que nós podemos tirar do livro do nosso amigo Martin Tetas, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, é que nós devemos ter muito cuidado com os padrões de vida que a gente coloca e saber que quanto mais a gente tem, não necessariamente vai ser mais feliz. Pode ser por um curto prazo, mas existe o efeito da habituação. A gente vai se acostumar com aquilo ali. E à medida que a gente se acostuma, é mais difícil quebrar esse hábito. Então, uma dica prática: vamos supor que você ganhe um salário lá de 5 mil reais e você teve um aumento de 10%. Você agora está ganhando 5.500. A maioria das pessoas, o que, que vai fazer? Vai arranjar um jeito de gastar esses 500 reais. Você não precisa fazer isso. Você pode até aumentar o seu padrão de vida como forma de recompensa, afinal você se esforçou ali para ter este aumento. Então você pode, por exemplo, aumentar seus gastos em R$ 250, podendo, por exemplo, comprar, fazer, sei lá, uma nova assinatura de um stream, ou, sei lá, colocando alguma coisinha melhor no seu dia a dia como uma recompensa daquilo que você lutou para conseguir, sabe? É normal e é interessante que você tenha essas recompensas para te motivar. No entanto, quero que você saiba, não aumente seu padrão de vida nos R$ 500 que você ganhou, porque aí você já vai estar novamente vivendo no limite. E
a gente sempre recomenda, nós educadores financeiros, que você não viva no limite do seu orçamento. Justamente porque no momento que você precisar cortar, vai ter que cortar numa coisa que você gosta muito, ou então vai ter que trabalhar mais para ganhar mais. E nem todo mundo tem tempo ou habilidades para isso, certo? Então, pessoal, muito obrigado por estarem até aqui. Eu peço para vocês encarecidamente, se inscrevam no canal, deixem um like, comentem. Isso vai ajudar demais o canal e a gente vai conseguir fazer mais conteúdo, tá bom? Então, até a próxima, pessoal. Um grande abraço e fiquem com Deus.